Se você tem consciência dos seus problemas de memória, então é porque você ainda não tem problema de memória. Que alívio ter conhecimento disso, não é? Há muito tempo já que eu andava muito preocupado com isso. Porque eu não me recordava de nomes próprios, esquecia, não me recordava onde tinha deixado as coisas. Quando eu estou conversando com alguém e por alguma razão qualquer me cortam um raciocínio, eu tenho dificuldade de retomar a conversa no mesmo ponto que ela foi interrompida. Isso acontece comigo. E eu acabava pensando que tinha um inimigo dentro da minha cabeça. Aquele, o alemão, que atende pelo nome de Alzheimer. Mas hoje eu li um artigo que me deixou bem mais tranquilo. É uma publicação do professor Bruno Dubois, do Instituto de Memória e do Mal de Alzheimer, do Hospital Universitário Pitié-Salpêtrière, em Paris. Ele encontrou uma explicação até engraçada, mas bem didática, que é válida para a maioria dos casos de pessoas que estão preocupadas com seus esquecimentos. E a explicação dele é a seguinte: se você tem consciência dos seus problemas de memória, então é porque você ainda não tem problema de memória. Existe um termo médico que se chama anosognosia, que é aquela situação em que você não se recorda temporariamente de alguma coisa. Metade das pessoas com mais de 50 anos apresentam algumas falhas desse tipo. E isso não quer dizer absolutamente que seja Alzheimer, mas sim alguma coisa relacionada mais com a idade do que com a doença propriamente dita. Queixar-se de falhas de memória é uma situação muito comum em pessoas com essas idades, a partir dos 50 anos. De repente você se dá conta de que não consegue se lembrar do nome de um amigo. Você entra no cômodo da casa e esquece do que foi fazer lá ou do que foi buscar. Você esquece o título de um filme, o nome do ator, o nome da música, você não se lembra onde deixou os óculos, etc, etc, etc. E claro, muitas vezes as pessoas se preocupam e em excesso por causa desse tipo de esquecimento. Então, aqui vai uma informação importante, que é a do professor Dubois. Quem tem consciência desse tipo de esquecimento não tem problema sério de memória. Todos que padecem de doença de memória com o inevitável fantasma do Alzheimer são aquelas pessoas que não têm consciência do que realmente se passa. Por exemplo, se você vai ao quarto buscar alguma coisa, você chega lá, olha em volta e começa a pensar, mas o que é mesmo que eu vim buscar aqui? Isso quer dizer que você tem consciência de que foi lá buscar alguma coisa, você só não se lembra o que foi buscar. E isso quer dizer que você não tem um problema sério de memória, porque você se lembra do que foi fazer lá. Agora, se você vai buscar alguma coisa no quarto, você entra lá, sai, dá uma volta, sai como se nada tivesse acontecido, aí sim, aí já é uma coisa mais séria. Aí já deve procurar um médico. Quanto mais as pessoas se queixam de seus problemas de memória, menos possibilidades têm de sofrerem de uma doença de memória. E isso se chama anosognosia, entenderam? Bom, tá aí a explicação. E eu quero dedicar essas informações a todos os amigos esquecidos, dos quais me recordo, e peço para não se esquecerem de compartilhar esse vídeo. Mas se esquecerem também, não se preocupem, porque não será Alzheimer. E sim, os muitos anos que pesam dentro das nossas cabeças. Não esqueça de compartilhar o vídeo, hein? Eu acho que eu já falei isso, né? Já? Já.